Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ver uma aula de cianetação e carboniletação. A gente vai explicar a diferença entre esses processos e ver mais ou menos como que eles ocorrem. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui no canal agora, e você também que já acompanha o canal, para deixar um curtir nesse vídeo. É de graça e ajuda bastante aqui esse vídeo a chegar a mais gente. Caso não seja inscrito, lembre de se inscrever aí e ativar o sininho também. Vamos para a nossa aula de hoje, né? A gente já terminou a parte de nitratação de uma forma geral, né? A gente viu cimentação, quando eu estou adicionando carbono como elemento preferencial ali dentro da minha estrutura dos meus ácidos. A nitratação, eu já estou pretendendo ali, pelo nitrogênio, formar uns nitritos. Hoje a gente vai ver a cianetação e a carbonitratação, né? Qual a diferença básica entre eles? A cianetação, ela é um processo que ocorre a líquido, né? E a carbonitratação, muitas vezes, inclusive, é chamado de cianetação gasosa. Então, a cianetação, eu vou usar bases líquidas, a base de cianeto, para eu adicionar carbono e nitrogênio dentro da estrutura do meu baço, e a carbonitratação, que também é a cianetação gasosa, eu vou obter o mesmo resultado, eu vou realizar a adição de carbono e de nitrogênio a partir de gases ao invés de a partir de líquido. Então, vamos começar aqui pela cianetação, né? Em que consiste o meu processo de cianetação? Ele vai ser, de forma geral, eu vou aquecer o meu aço ali acima da minha temperatura A1 de um diagrama ferro-carbono, ou seja, eu vou estar ali acima daquela faixa que a gente já viu diversas vezes, e em um banho, e eu vou realizar isso com um banho de sal fundido. Então, eu vou adicionar ali na minha superfície, né, desse meu aço, um banho rico em carbono e nitrogênio para que esse carbono e nitrogênio se difunda por essa superfície. E esses banhos de sal, eles vão conter ali cianeto de sódio, entre 30% e 97%, carbonato de sódio, entre 2% e 40%, e cloreto de sódio, entre 0% e 30%. Já já a gente vai ver como que se dá aqui as principais reações nesse processo, para a gente entender como que cada um desses elementos ali, né, cada um desses componentes, eles vão reagir para formar ali o meu carbono e o nitrogênio líquido. As temperaturas aqui do meu processo, elas vão variar, deixa eu pegar aqui, elas vão variar entre 760 e 870 graus Celsius. Os equipamentos aqui vão ser os mesmos empregados na cimentação líquida. Então, eu vou ter ali um cadinho, eu vou adicionar ali o meu sal fundido, vou ter uma forma de aquecer aquele material, tem umas presilhas, então o equipamento é parecido. Caso você não tenha visto a aula de cimentação líquida, eu recomendo que veja, porque ali a parte de equipamento é igual, é semelhante. Isso ajuda já a entender todos os processos termoquímicos, né? Os processos termoquímicos, eles vão tendo só pequenas diferenças ali entre eles. Uma parte importante aqui do meu banho, dos sais que eu vou estar utilizando, é que esses dois últimos sais aqui, o meu cloreto de sódio e o carbonato de sódio, né, a gente viu que esse aqui tem cianeto, esse aqui tem carbonato, esse aqui é cloreto de sódio, esses dois últimos aqui, eles acabam atuando ali como sais inertes, né, eles não vão reagir, eles vão ser utilizados ali só para controlar o ponto de fusão da mistura que eu estou obtendo para realizar esse banho de sal. Então, e eu tenho utilizado muito cianeto de sódio ao invés de cianeto de potássio, porque esse aqui ele é mais barato quando estou comparando as duas fontes, né? Porque a gente já viu que na nossa aula, principalmente ali de cimentação, que eu posso utilizar tanto um de sódio quanto o de potássio, são os dois sais possíveis. Dando continuidade aqui, o meu processo, ele normalmente ele será aplicado em aços carbono, aços baixa liga, ferramentas e também em aços inoxidáveis, né? Então, eu tenho uma gama bem grande ali de aços que eu posso aplicar esses processos. Agora, comparando aqui a cianitação e a carbonitratação, quando a gente estiver falando de carbonitratação, a gente vai voltar um pouquinho nisso, né? A gente tem algumas diferenças principais, né? Então, quando a gente está vendo aqui nessa tabela 4.6, eu estou comparando aqui a distorção resultante dos meus processos, tanto de cianitação quanto carbonitratação, para temperatura igual de aquecimento de um aço 1008, né? Um aço bem baixo carbono aqui. E esses ciclos foram escolhidos para fornecer uma camada endurecida com um tamanho aproximado também. Ambas as camadas eles vão ter um tamanho aproximado. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Aqui a gente está olhando a cianetação. Na cianetação, um ciclo a 760 graus, 100 minutos, eu vou ter aqui que a minha distorção, inflexão e torção, ela vai ser bem menor que esse mesmo processo na carbonitratação, pela mesma temperatura
e um tempo semelhante, né? Na verdade, aqui, ó, o tempo está 120, mas, né, tem pouca diferença para obter, na verdade, uma camada ali de tamanho semelhante. A gente está vendo aqui que a distorção da carbonitratação, né, para todas as faixas, né, elas são muito maiores, ó. A carbonitratação aqui ela tem 0,25, 0,38, aqui é aproximadamente um quinto disso. Já quando a gente vai pegar aqui o outro extremo, 845 graus Celsius, quando eu tenho aqui 0,13, 0,13, para a carbonitratação eu vou ter 0,64, 0,76, né? Basicamente 20% ali da distorção que eu tinha na carbonitratação. E quando eu estou comparando aqui agora a composição das camadas cianetadas e cimentadas, né, eu estou comparando aqui a cianetação com a cimentação, a gente já vê aqui uma diferença entre os dois processos. Olha que a cianetação, né, considerando principalmente os ácidos baixos carbonos, são os quais eu vou ter mais facilidade para difundir ali os meus elementos. Quando eu comparo, por exemplo, com a cianetação aqui no aço 0,1 milímetro, né, de um aço 1020, e aqui um aço 3312, no caso da cimentação líquida, eu estou vendo aqui que em 0,1 milímetro eu vou ter uma quantidade equiparável entre a minha quantidade de carbono e a minha quantidade de nitrogênio. Já quando eu estou aqui no aço 3312, né, ele tem um pouquinho de elemento de liga, mas ele tem uma quantidade de carbono pequena também, eu vou ter uma quantidade muito maior de carbono do que de nitrogênio. Né? Por mais que a minha cimentação líquida ela use um pouquinho aqui de sais que contém cianeto, a quantidade de nitrogênio que é difundida nela é muito menor, né? Então a gente vê que a maior parte do elemento difundido é carbono, e enquanto aqui na minha cianetação eu estou adicionando uma quantidade bem considerável de nitrogênio. Então eu estou adicionando aqui basicamente carbono e nitrogênio em uma maior quantidade quando eu estou falando de cianetação. Bom, e quais são as reações principais que vão estar acontecendo ali, né? A gente vai ter aqui um cadinho, né? Vamos lá. Eu vou ter aqui, onde eu vou adicionar minha peça, eu vou ter um banho de sal fundido aqui nesse cadinho, né? Vamos combinar que eu tenho um banho de sal fundido e aqui eu vou ter a minha peça, né? Vamos botar aqui uma peça aqui dentro. Aqui dentro desse forno, onde vai estar acontecendo esse processo de cianetação, eu vou ter o meu principal elemento, que é o meu cianeto, né? Então, o cianeto é o meu 2CNaCN, eu botei dois aqui já para ficar em equilíbrio a minha reação, e esse cianeto, ele vai reagir principalmente com o oxigênio que eu tenho no ar, né? Ele não vai reagir com outros elementos que estão difundidos ali dentro do meu banho. Então, a primeira reação que vai acontecer é que o cianeto ele vai reagir com o oxigênio, né? E ele vai formar aqui o cianato de sódio, que é o meu 2NaCnCnO. Então, esse 2NaCnO, ele vai ser fundamental aqui para a minha reação. Por quê? Porque eu vou ter a decomposição desse 2NaCnO depois, que ele vai se transformar em Na2CO3 mais CO mais 2 nitrogênio, né? O que é importante já aqui nessa segunda parte da minha reação? A gente está vendo que eu estou produzindo mais NaCN, esse NaCN ele pode voltar aqui para produzir ainda mais cianato, eu já estou produzindo aqui monóxido de carbono e estou produzindo aqui nitrogênio livre. Esse nitrogênio livre aqui, ele já pode combinar diretamente com ferro e começar a difundir, formando os meus nitretos. E o CO que eu obtenho aqui, que eu obtive aqui também, e esse CO aqui depois, ele em contato com o ferro, ele vai passar de CO2 mais carbono ativo. Qual vai ser a reação aqui desse CO que eu obtive nessa reação? Eu vou obter um CO2 aqui mais carbono ativo. Esse carbono ativo aqui é o carbono que vai difundir pela minha estrutura cristalina, né? Ele vai ser um carbono atômico que ele vai entrar dentro da estrutura. Obviamente aqui ele não vai difundir tanto igual uma cimentação, porque o meu nitrogênio ele acaba atrapalhando nesse processo. E esse CO2 aqui que eu obtive, ele vai pegar aqui depois e ele vai acabar reagindo com o meu NaCN, né, até esse NaCN que eu obtive aqui em cima, ele pode ser um dos NaCNs disponíveis, e ele vai formar ali mais NaCNO. Aí depois que eu obtive mais NaCNO, eu formo um ciclo aqui, né? Eu volto aqui para essa reação, aí essa reação ela vai se alimentando a partir ali do início que eu tive, que foi a minha reação com O2. Então, né, basicamente as reações principais que estão acontecendo são essas, e a partir dessas reações aqui, eu vou obter aqui nesse primeiro ponto o nitrogênio, e no segundo ponto, deixa eu botar aqui uma outra cor,
eu vou obter aqui nesse primeiro ponto nitrogênio e no segundo ponto carbono, que são os elementos que vão estar sendo difundidos ali pela estrutura do meu aço. Bom, aqui agora, falando um pouquinho, né, deixa eu apagar só essa última reação para não atrapalhar muito. Falando aqui agora um pouquinho sobre a profundidade aqui do meu procedimento, a profundidade obtida no meu perfil, no meu processo, eu tenho aqui nessa primeira tabela o efeito da temperatura e o tempo na profundidade da camada para um aço 1020, né? A tendência aqui de eu realizar esse procedimento são em aços que realmente tem uma menor quantidade de carbono. Então, aqui, ó, com uma temperatura de cianetação de 700 graus, em 15 minutos eu tive aqui 0,006 milímetros, né? 30 minutos eu tive 0,012, até para 45 minutos, 0,25. Quando a gente está aumentando a temperatura aqui, ó, a gente vê que só com o aumento da temperatura, por mesmo tempo, eu já tive uma profundidade de camada cianetada, né, ou carbonitretada, muito maior. Isso aqui a gente consegue também ver nessa imagem. Olha, nessa imagem aqui, à medida que eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, eu consigo ver que o meu perfil de carbono, já de carbono não, a temperatura, né, daqui para cá eu estou aumentando a temperatura, à medida que eu aumento a temperatura, eu consigo ter uma curva com maior profundidade de carbono e uma curva também com a maior profundidade de nitrogênio. E aqui eu tenho as minhas durezas, né, pelo que eu consigo obter para cada temperatura dessa. Né? A gente já consegue ver aqui que no início eu tenho uma dureza bem elevada, e depois ela vai reduzindo até eu atingir uma profundidade aqui, a qual eu não tenho nenhuma alteração da minha camada. Né? Então a gente vê que a dureza aqui está sendo afetada até mais ou menos 0,3, 0,4 milímetros, a depender, obviamente isso aqui vai depender do tempo do meu processo. Esse caso aqui eu fiquei 1 hora só para avaliar realmente a diferença num procedimento de 1 hora, de qual que seria tanto a alteração do carbono, do nitrogênio, quanto da dureza aqui para uma peça. O ponto importante, gente, é que nesse caso a gente está usando um banho de sal fundido, né? E devido a que o cianeto, né, que eu acabo produzindo, ele é tóxico, né? Então a tendência, na verdade, é a gente evitar a usar esses tipos de processos exatamente pela toxidez que ele tem, né? A gente tem alguns processos que ele tenta ali ter a regeneração do teor de íon CN-, né? A gente tenta obter aqui a regeneração desse íon, que esse é o íon que vai acabar sendo prejudicial à saúde, exatamente a gente vai regenerar ele para que ele não vire um passivo ali, né, ambiental e para a saúde das pessoas. Bom, agora que a gente já deu uma visão geral sobre a cianetação, vamos falar um pouquinho da carbonitratação, né? Como eu havia dito, a carbonitratação, o objetivo é mais ou menos o mesmo, vou adicionar carbono e vou adicionar nitrogênio. A diferença aqui agora é o que? Que eu vou ter uma mistura gasosa apropriada para eu obter esse tipo de processamento. Eu não vou obter mais a partir de um sal fundido. Então, o carbono aqui, basicamente, e o nitrogênio, eles vão vir de o carbono de um gás rico em carbono, normalmente ali propano, metano e tudo mais, e o nitrogênio a partir da amônia dissociada. Então, os meus dois principais insumos aqui, então, vai ser o propano e etc., os gases ricos em carbono, e a amônia, que eu vou realizar a dissociação posteriormente. Então, aqui, esse processo ele acaba sendo um processo misto, tanto da cementação a gás, com a nitratação a gás. Então, estou adicionando tanto gases nitrogênio quanto gases ricos em carbono. E ele vai ser realizado entre uma temperatura de 700 a 900 graus Celsius. O tempo geral aqui desse meu processo, ele apresenta uma certa vantagem em cimentação, porque ele vai ter um tempo menor do que no meu processo de cimentação a gás. Normalmente, aqui numa camada cimentada, eu vou obter uma camada que ela vai ter entre 0,07, né, e 0,70 milímetros. Né? Essa aqui é a espessura da minha camada cimentada de forma geral. E, né, só lembrando aqui, a minha carbonitratação ela vai acabar apresentando um pouquinho mais de distorção que a cianetação, quando eu estou comparando os dois processos. A minha carbonitratação, ela costuma ser aplicada aqui nos aços das classes 10, 11, até todos esses aços aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 41, todos eles aqui acompanhados do XX, né, porque o XX é a minha composição de carbono. Aqui eu tenho até uns aços com mais elementos de liga, mas a minha porcentagem de carbono normalmente costuma ser com aços de 0,25%, podendo chegar até 0,5%. Eu não costumo utilizar aços com mais
de 0,5% no meu processo de carbonitratação. E aqui, antes da gente falar desses gráficos, é bom a gente pontuar algumas vantagens desse processo, né? Como o meu processo de carbonitratação ele tem carbono e nitrogênio, ele costuma ser mais resistente aqui a temperaturas, né, do que quando eu estou comparando o meu processo com o meu processo de cimentação, né? Porque os elementos ali com nitrogênio, eles costumam ser mais estáveis ali em temperaturas superiores. Então, já comentando aqui a comparação com a cimentação, ele tem uma resistência ali em termos de temperatura um pouquinho maior. E a minha resistência à fadiga e o desgaste, eles são também, vou botar aqui em comparação à cimentação, cimentação a gás. Eu ainda vou ter aqui uma melhor resistência à fadiga e também ao desgaste, né? Exatamente o que eu estou adicionando ali, eu consigo ter um meio termo ali entre as propriedades ricas em carbono e nitrogênio, e a gente viu que os nitritos eles têm uma boa propriedade, quando eu estou falando de fadiga e também de desgaste, e a minha profundidade da camada endurecida, ela costuma ser maior, né? Eu consigo obter uma camada cianetada de forma geral, um pouquinho maior do que quando eu estou comparando com a cimentação a gás. Como que a gente avalia isso também? Quando eu estou aqui adicionando carbono mais nitrogênio, eu na minha superfície eu vou formar ali os meus nitretos, né? Eu vou botar aqui nitreto, né? Nitreto. E aqui na parte um pouquinho interna desses nitretos, eu vou ter aqui ainda a difusão de carbono, né? Vamos dizer que essa região rosa aqui, elas não são separadas não, tá, gente? É um pouquinho misturado aqui. Mas nessa região rosa aqui, eu vou ter a difusão do carbono. Aí, quando eu junto essas duas camadas aqui, tanto a camada mais superficial, que eu tive nitrogênio, e a camada mais interna, que eu tive carbono, eu vou ter aqui uma camada endurecida. Por quê? Porque aqui mais na superfície eu tenho uma maior dificuldade do nitrogênio, eu fiquei mais nos nitretos, mas aqui interiormente eu consegui difundir o carbono. Como eu tive a difusão do carbono, né, aqui nessa região, eu consegui obter ali uma região com maior quantidade de carbono, e depois, quando eu realizo a têmpera dessa peça, eu vou ter uma camada endurecida aqui, até inclusive devido à têmpera, né? Devido ao processo de têmpera posterior, eu consigo obter aqui uma camada endurecida superior, né, de maior quantidade, de até 2,5 milímetros. Então, eu consigo ter uma camada ali endurecida de forma geral maior do que nos outros processos. Além disso, eu tenho como vantagem dos meus processos que ele é um processo mais limpo, né? Eu vou usar ali gás, basicamente. Os meus equipamentos, eles são basicamente os mesmos ali de quando eu estou realizando a cimentação a gás, né? A cimentação a gás. Eu tenho os mesmos equipamentos e o meu processo aqui, ele costuma durar entre 30 minutos e 6 horas, né? Então, em comparação com alguns outros processos, ele é até relativamente rápido, quando eu estou falando aqui de carbonitratação. E esses gráficos aqui, finalmente, né? Do que a gente está falando aqui deles, né? Caso vocês queiram anotar ali, volta uns 5 segundinhos, dá um pause e anota todos esses pontos, que agora a gente vai falar desses gráficos aqui. Esses gráficos aqui, eles mostram a eficiência desse processo em dois tipos de aços diferentes. Bom, e agora o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico? Aqui eu estou comparando um aço ao carbono, um aço 1018, né, 0,18% de carbono, e um 8620, né, tem pouco carbono também, 0,2% de carbono, mas aqui eu tenho adição de elemento de liga, né, devido ao 8620. E a gente consegue ver aqui que para uma mesma condição, né, 845 graus Celsius por 4 horas, seguido de têmpera em óleo, o que eu vou obter? Eu vou conseguir uma maior eficiência em elementos, em ligas, as quais eu tenho elemento de liga. Ó, aqui, ó, a minha quantidade de carbono difundida, ela está maior no aço ligado do que no aço não ligado. Então, aqui para o 8620, a difusão de nitrogênio, ele também foi maior, ou seja, tem uma melhor eficiência aqui da difusão nos aços liga, e aqui no final das contas eu consegui obter um perfil de dureza maior no 8620 do que no aço carbono aqui comum. Por fim, gente, para a gente comparar aqui ainda algumas propriedades, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, eu tenho aqui a profundidade de uma camada cimentada, aqui eu tenho o tempo do meu processo e aqui eu tenho a temperatura, né? Aqui é aquela
parte que a gente sempre vê na segmentação. À medida que eu deixo mais tempo, eu vou ter uma profundidade de camada maior, mas à medida também que eu aumento minha temperatura, eu também vou ter uma camada de profundidade maior. Então, ó, se eu quero uma profundidade de camada de 0,5, se eu estou trabalhando aqui com essa faixa de temperatura, eu vou demorar entre 1h30 e 2 horas. Se eu estou trabalhando nessa faixa de temperatura aqui, eu vou demorar entre 2h30 e 3h30. E assim por conseguinte. Então, à medida que eu estou aumentando a temperatura, eu vou ter uma maior profundidade de camada, ao mesmo tempo que à medida que eu estou aumentando o tempo também. Então, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Será um prazer tirar essa dúvida para vocês. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, né? Deixa o like aí no vídeo, isso ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Caso você queira ser um apoiador do canal, caso você goste do canal aqui, queira se tornar membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, a partir de R$ 5 isso já é possível. Dê uma olhada no programa de membros aqui embaixo. Vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau.